Fala pilotos, tudo bem? Christian Petkov aqui, vamos lá, etapa do kart mais uns de 23 de outubro. Achei que valia a pena mostrar aqui toda a sequência de corrida, meus pensamentos e estratégias ao longo da corrida, porque acabou dando muito certo. Vamos lá então, estou largando em P5, esperando o cara dar a largada aí, vai dar a largada. São bons pilotos à frente que eu vou ter que me esforçar para manter o nível aí. Logo largando em quinto, eu já pulo para quarto, logo aí na primeira curva, observando como é que eles vão se encaixar aí, mais observando do que agindo, né? Tentando preservar a colocação, porque se você erra logo no começo, você já fica para trás e não recupera nunca mais, né? E aí já deu para ver que os dois primeiros começaram a se distanciar, e na comparação aí os quatro karts estavam bem parecidos. Eu acho que de todos eles o kart do P2 ali tinha um pouco mais de motor, ou do P3, não sei. Aí vocês estão vendo a gente já abrindo pela reta principal no sentido inverso. E aí eu já estava pensando, cara, fico em quarto empurrando ou ultrapasso o P3? Porque dá pra ver que os dois primeiros vão começar a se ajudar e vão começar a ir pra frente sozinhos, né? Então aí eu já comecei a ficar, nossa, se esses caras escaparem eu não consigo mais chegar. Então acho que nessa volta aí o Renato Bastos, que é o piloto à frente, dá um pouquinho de espaço, eu já me lanço ali e consigo concluir a ultrapassagem. Aí tá até a câmera dele, depois se vocês quiserem ir lá no canal dele prestigiar, Renato Bastos, tá bom? Vou deixar o link na descrição. E aí foi bacana que ele aceitou, não brigou e tal, e começamos a pular para frente para tentar ir buscar o P1 e o P2. Vamos fazer aí, você vai ver que agora vai demorar umas 2, 3 voltas para a gente conseguir se aproximar, porque os caras estavam se ajudando e fazendo um trabalho muito bom. E deu para ver aí que na entrada da reta principal eu estava abrindo demais, né? Eu fazia a curva 1 lá invertido errado, e aí você vê, o Renato ainda me empurrou na curva porque eu freei um pouco antes, acabou atrapalhando um pouco mais. E daí para frente você vai ver que toda a curva 1 eu vou apontar para baixo no ponto de frenagem, como se eu estivesse avisando o piloto que vem atrás onde eu vou frear, porque assim a gente evita, né? O cara entende o que eu estou fazendo e evita de acabar batendo na minha traseira e piorando. Então você vai ver, agora a gente vai estar, eu e o Renato aí, tentando caprichar, fazer tudo limpinho para conseguir buscar o Diego e o Davi, que são o P1 e P2, excelentes pilotos, estão de parabéns, cara, me esforcei que nem um maluco para conseguir chegar. E aí agora o Renato vai começar a pegar mais um pouco do meu vácuo, consegue encostar aí, e a gente já começa a subir. Eu acho que nessa curva eu já consigo fazer mais por dentro. Isso, pronto. E aí agora a gente começa a realmente a chegar mais perto dos pilotos à frente. Ó, viu que eu apontei o meu ponto de frenagem na curva 1, com isso consegui acertar direitinho a curva, vim fazendo super bonitinho, dar uma beliscada. Aí de vez em quando eu passava um pouco do ponto, eu saía mais fraco e o Renato conseguia me empurrar. Então ali era um ponto de melhoria que eu não precisava pegar tanto aquela zebra de dentro. Beleza, vamos indo junto aí. Você vai ver que vai demorar um pouquinho ainda, mas nós estamos chegando lá. Nós estamos notando aí que o ritmo está muito parecido. E você vê que toda a chance que o Renato tem, consegue me dar um empurrãozinho. Toda a curva aí de saída no miolo para a reta de baixo, eu não estava conseguindo até metade da curva fazer ela sem tirar o pé. Toda hora eu tinha que tirar o pé ali na saída do miolo. Do meio para frente eu comecei a achar um jeitinho do kart, começou a dar certo. Ó, viemos saindo mais para dentro, viu que a gente já começou a se aproximar do P1 e do P2. Vou apontar de novo onde eu vou frear aí, ó, quer ver, ó, pronto, mostrei, beleza. E aí eu comecei a notar que o Diego lá em primeiro estava com o kart um pouquinho ruim de frente na curva 0 invertido, né? Então a gente vai ver que até mais para frente é um ponto onde que ele erra e aí a gente consegue mais aproximação. Então estamos um pouquinho mais perto dos dois. Abrindo para fazer a curva de 90, boa, freando sem pegar muita zebra. O importante é a gente, agora nesse momento da corrida, fazer tudo caprichadinho, eu e o Renato, para a gente não errar. E ó, já estamos mais perto dos dois. Aí é que eu estava falando, ó, eu tinha que dar uma tirada de pé, senão eu perdi a traseira. Mas beleza, vamos que vamos, já estamos mais perto. Aí deu uma descolada do P1 e do P2, que era um ponto de aproveitamento bom para a gente conseguir chegar um pouco mais perto do Davi, que é o P2. Aí começa a se aproximar, ó. Aí eu não consegui sair, até reclamei que eu não consegui pegar a zebra do jeito que eu queria, mas estamos mantendo o ritmo.
e para trás, a partir do quinto, a distância estava aumentando, então a briga certamente ia ficar para nós 4 aqui até o final. Ó, agora começamos a chegar mais perto do Davi, chegamos, beleza, acertei. Aí o Renato veio só no vácuo, começa a empurrar a partir daí, boa, e a gente consegue ir mais perto, olha lá. Você vê que o traçado dos 4 estão muito parecido, todo mundo fazendo muito igualzinho naquele período de construção ainda de início da corrida. Você vê que eu venho procurando não deixar o kart traseirar, fazer tudo muito limpinho. Ó, aí eu dava uma arrancadinha de pé, mesmo que eu fazia acelerando, pegava a zebra, eles distanciavam um pouquinho. É normal quando está começando a aumentar a velocidade. E aí o Renato já me empurra, que até agradeço, que é o sinal de que eu tinha que fazer melhor aquilo ali. Bom, com ele empurrando e o P2 sem encostar no P1, você vai ver que a gente consegue ir mantendo o caminho e diminuindo um pouquinho a distância. Mais uma vez dá o lugar da frenagem aí, boa. Ó, mais uma vez a gente nota que o P1 estava com problema na saída da curva 0 ali, então a gente está chegando perto. Tanto que ele até pega mais a zebra, mais violento ali, porque nas curvas para a esquerda ele não estava conseguindo fazer o que ele gostaria, né? O kart não estava respondendo. Bom, nessa hora já estamos 4 aí bem grudados. E a questão agora é de ficar olhando, analisando, ver se alguém erra, mas ir empurrando esse trenzinho até o final da corrida. Aí fiz um pouquinho melhor, mas mesmo assim perdi um pouco de contato. Quando os 4 fazem do mesmo jeito, é muito interessante que os 4 dão uma separada, mas aí sempre quem está um pouquinho mais perto se aproveita primeiro do vácuo. Aí o traçado foi perfeito, tanto que o Renato não conseguiu me encostar, agora sim. Beleza, estamos chegando. Se não me engano, nessa e na próxima a gente vai ver também o P1 a P1 fez certo. Nas próximas ele vai começar a não acertar e vai ser onde a gente vai poder dar o bote para cima deles lá. O Davi saiu um pouquinho mais do que precisava. Boa. Então enquanto os 4 estão guiando nessa tocadinha aí, a princípio estamos construindo, tá tudo certinho. E a gente sempre observando o que eles estão fazendo. Ó, o kart do Davi saiu um pouco de frente, o kart do Diego saiu de frente, o Davi resolveu esperar, foi ótimo porque mantém os 4 grudados. Ó, fizemos certinho, estamos saindo direitinho. E agora a gente começa a ver que o P1 lá vai começar a dar umas desviadas lá na curva 0 invertida. Então estamos seguindo aí. Beleza, fiz certo. Acho que dessa vez eu já consigo encostar no Davi. Ainda não, ó, ainda quase que dá. Agora sim, porque ele empurrou o P1. Ó, e aí o Davi errou. O Davi não, o Diego errou, boa. Mas não porque ele errou, né? O kart dele estava mais complicado de fazer a curva. Ele é um excelente piloto, digo de novo. Então vamos lá. Acompanhando, acho que na próxima vai rolar o erro, vai rolar a ultrapassagem. Vamos ver. O Davi deu uma erradinha aí, beleza. Todas essas micro erradas, elas são normais, né? O importante é a gente minimizar isso para a gente ir somando sempre um décimo e meio a cada volta, e com isso a gente vai distanciando dos caras que estão atrás. Dá para ver que o Renato me acompanha o tempo inteiro. Agora eu consegui ser um pouquinho melhor, peguei um pouquinho mais do vácuo do Davi. Isso, nessa ponta aí começa a ficar um pouco melhor. Você vê que eu venho junto já, e aí como eu encosto no Davi, o Renato começa a encostar também. Vamos ver a frenagem aí. Isso, olha lá. Aí o Diego começou a errar, foi a chance do Davi passar, aproveitei e passei também. E o Renato também conseguiu passar. Pronto, agora o raciocínio começa a alterar. Já estamos chegando perto da metade da corrida e olhando desse jeito, pronto, o Davi que está na minha frente não tem vácuo para puxá-lo, então é mais fácil que eu consiga, só com o meu vácuo e com o empurra do Renato, manter a posição para dar o bote na hora certa, né? E aqui eu estava esperando, acho que eu vou esperar até o finzinho para minimizar brigas, minimizar contendas e tal, e aí vamos que vamos tentar acompanhar o tempo inteiro. Já fiz sinal para tranquilizar o Davi, pode ir, não vamos ameaçar. Aqui nessa curva um pouquinho melhor, beleza, estamos subindo reto. E beleza que mantivemos aí pelo menos os 3, e o Diego tá lá atrás, já está grudado. Você viu aí que o Davi, ele não estava disputando o campeonato, então ele fez sinal para mim, ó, lá na frente eu deixo você passar. Falei, tá bom.
Então é sinal que eu posso empurrá-lo até o final da corrida e no final ele vai facilitar para eu passar, pelo menos é o que ele está me dizendo, né? Só que vocês vão ver, galera, que agora ele passa um pouco do ponto na frenagem para a entrada do miolo, mas deixa a porta aberta. E aí, para eu não tomar uma ultrapassagem do Renato, ó, deixou tudo aberto. Aí eu fui com medo de que o Renato pudesse armar o bote e aí eu já cairia para o P3. E agora, gente, agora ficou um negócio complicado, porque eu acabei vindo para P1 um pouco antes do que eu queria. Ou seja, ainda falta aí uns 10 minutos aí, uns 8 minutos de corrida. Falei, nossa, agora eu vou ter que ficar segurando esses caras o tempo inteiro. Vamos ver se eles ainda têm calma ou não. Mas deu para fazer tudo abertinho. Eu olhei pro Renato, o Renato tava contente aí, tipo, não, vamos embora, vamos ver se a gente deixa os dois para trás. Então vamos fazer de uma maneira limpinha e ver até onde a gente chega. Boa, aí nesse ponto também eu e o Renato, a gente já tava muito parceiro ali, muito sincronizado no que a gente estava fazendo. A sorte aí deveria ser se eles começassem a brigar. Por enquanto não. E eu tava achando que eu ia ter que ficar me segurando até o final. Mas vamos que vamos, tá tudo certinho. Aí a tocada passa a ficar até um pouco mais limpa do que o normal, porque como eu já tinha o Renato para me empurrar e ele ainda não estava no modo ataque, então estava dando pra gente andar junto. Vamos ver até quando que dura essa paciência dele aí. Interessante que quando encosta os dois vai direitinho, seguindo o trilho perfeitamente. Vou apontar de novo o lugar onde eu vou frear. Dessa vez nem apontei e já estava acostumado. Boa, estamos construindo aí. Dessa vez eu até passei um pouco do ponto, acabei atrasando a frenagem para não deixar a porta aberta, até pedi desculpa. E aí agora vocês vão acabar vendo o seguinte, estão se empurrando e eu tô torcendo aqui para que eles comecem a brigar ou comecem a disputar antes deles quererem vir para cima de mim, né? Você viu que não tá dando muito aí, eu já meio que ameacei fechar um pouco a porta aí. Por enquanto tá tudo certo, vamos que vamos. Tem aí mais uns 5 minutos e meio, 6 minutos de prova. Aí eu consegui sair direitinho, deu uma certa distância. E aí, ó, olha só que interessante. O Davi Cliente já botou do lado do Renato e aí com isso deu uma certa distância. Quando eu olhei para trás e vi que eles começaram a tentar passar o outro ali numa hora errada, que deu essa distância, eu falei, agora é hora de eu caprichar como nunca eu caprichei antes, né? Então eu começo a tentar tirar o mais suquinho possível do kart, tentar fazer isso, ó, de pé embaixo, mesmo que eu tenha saído um pouquinho, conseguir manter. E aí você vai me ver olhando mais para trás, meio aflito, tipo, nossa, eu preciso agora aproveitar e buscar o máximo de tempo que eu puder ganhar para impedir esses caras de chegarem, porque já passou da metade da corrida e se eles começarem a chegar, aí começa a complicar para mim. E vocês viram que eles já se comunicaram na reta, já estão se ajudando para chegar em mim. Obviamente vão acabar chegando de novo, porque eu estava sem vácuo para me puxar, estava andando. E olha lá que curioso, já brigaram de novo, o Davi já forçou a ultrapassagem em cima do Renato, o que me dá mais um fôlego ainda. Então, ufa, tô começando a acreditar que agora dá para chegar no final em primeiro. Pronto, começaram a se empurrar de novo e com isso eu tô ganhando espaço, ó. O Renato está atrás do Davi e eu já tô com uma certa distância lá. E agora eles vão ter que construir muito mais. Então agora é hora de ficar um pouco mais tranquilo. Isso. Vocês vão ver, galera, que eles estão se empurrando, eles vão acabar chegando, não vai ter jeito. Dois motores com uma resistência do ar só, né? Mas aí eu tava naquele modo classificação. Não posso errar nada, vamos que vamos para tentar deixá-los um pouco mais para trás. Dá para ver aí que procurando fazer tudo limpinho.
Nem peguei muito a zebra ali no 90 graus, voltando, boa. Galera, mesmo assim, mesmo fazendo tudo certo, vocês vão ver, eles vão acabar chegando, não vai ter jeito. Dá pra notar como começa a olhar para trás de um jeito diferente, né? Pra ver que eu tô um pouco mais tenso, né? Mas vamos que vamos, agora acertando toda a volta, acertando certinho a curva 1 ali invertido. Então faltando aí pouco mais de 3 minutos para a volta, para terminar a corrida. E ó, já estão mais perto, tá vendo? Por isso que eu falei no começo da corrida, provavelmente ali os quatro karts eram muito parecidos. Talvez o do Renato e o do Davi, que são esses dois que estão aí, que é o P2 e o P3, talvez estivesse um pouquinho melhor. Mas depende, não dá para saber direito. Eu sei que no conjunto, o piloto mais kart, eles estavam conseguindo tirar até um pouquinho mais do que eu. E aí tá chegando cada vez mais perto, olha lá, o Davi já tá chegando perto. Vocês vão ver que daqui a pouco, meia volta, já vão estar de novo atrás. Pronto, o Renato vem empurrando o Davi, estão chegando perto. E agora já começa a vir fechado, porque sabendo que tá faltando mais ou menos 2 minutos para acabar a prova. E aí não tem jeito, aí eles já chegaram, eu tenho que fazer defensivo. Encostaram de vez. E vamos ver, é um jogo de paciência aí, quem tem mais sangue frio para só arriscar quando for a hora certa. Ó, já vim fechado na reta oposta, com o maior medo do Davi embutir ali, botar no lugar, já entrei mais fechado ali, boa. Agora vocês vão ver, traçado de defesa total, e aí fica lento, não tem jeito, né? Então é um círculo vicioso, você vai fazendo mais lento para defender, eles ficam mais perto, mais lento para defender, e ó, aí o Davi deu uma errada, o Renato conseguiu botar do lado, o que me já garantiu aí uns 3, 4 metros, beleza, tem mais aí uma volta e meia para garantir. Então vamos lá. E olha como eles vêm mais rápido se empurrando. Eu já vou vir totalmente fechado, vai receber placa de uma volta aí já, olha lá, uma volta. Então agora é tipo tudo ou nada, né? Totalmente fechado ali, vou sair lento pra caramba. O Renato até consegue pôr do lado, mas do lado de fora, e aí não dá, aí não tem jeito, boa. Aí vem torcendo para dar certa defesa. Agora eu vou sair bem fechadinho para a direita aqui, isso, bem fechado, bem fechado. Abro só na última hora aqui, beleza, olha só, vou fazer totalmente trancado, eles ainda vão bater atrás de mim, porque o Diego se joga, olha lá, se jogou, e mesmo super atrasado na frenagem, eles não encostaram em mim. Isso meio que foi bom, porque acabou dando uma certa folga, mas não foi tanta folga assim, que eles vão vir aqui fechadinhos, embutidos de novo, na hora de fazer a sequência da curva 1. Ó, eu tô com uma certa vantagem, mas eu vou fazer fechado por via das dúvidas, e aí... Fechando aqui, o Renato vem super forte, por sorte ele me bate bem onde ele não pode passar e dá um impulso final, e aí vindo fechadinho para garantir a corrida. Nossa galera, foi difícil. Agradeço aos parceiros aí de corrida, não esquece de seguir o Renato lá, olha como eu festejei. Valeu galera, um forte abraço.